aí, como estávamos falando, o que a bomba que hoje estourou foi a descoberta de mais mensagens que revelam que o Lulinha estava envolvido até o pescoço com a Roberta Luxinger numa sociedade. E essa sociedade tinha um contato íntimo, inclusive, com o Lula, como as mensagens da Roberta Luxinger mostram. Ou seja, nós temos hoje Roberta Luxinger numa sociedade com Lulinha e essa sociedade muito próxima do governo, até mesmo do presidente. A gente vai mostrar isso tudo aqui para vocês, mas claro, a gente precisa ir com calma para vocês entenderem esse enredo todo. E também vamos daqui a pouco contar para vocês, explicar para vocês o que isso pode resultar, onde que isso vai dar, quais são os próximos passos, o que pode acontecer a partir de agora, porque também na outra ponta dessa história a gente tem o Mendonça. Hoje até viu, Mota, eu vi um meme que era tava o Lulinha como se ele fosse um cabo de guerra no meio e de um lado tava o Gonê, os ministros do STF, todo mundo ali puxando um braço do Lulinha e o outro braço do Lulinha, quem puxava era o Mendonça. Então, vamos dizer que o Lulinha está no meio de um cabo de guerra também nessa outra ponta, né, a respeito de com quem fica os inquéritos que investigam hoje o Lulinha. Quanto mais aparece coisa sobre esse caso, mais nós parecemos estar diante de uma tentativa de alguns setores do judiciário, do STF, do governo Lula, da defesa do Lulinha, etc., de arrancar esse caso todo, essas investigações todas da mão do André Mendonça. Eu até pensei aqui numa proposta, Marcília. Vê se você acha interessante, né? A gente podia aceitar essa ideia de levar esse processo para a primeira instância, contanto que todos os processos de pessoas que não tinham foro privilegiado e que foram julgados na Suprema Corte, contanto que todos esses processos fossem anulados e recomeçassem do zero na primeira instância. As pessoas que foram presas fossem soltas e indenizadas pelo que elas passaram. Que tal? Não seria uma troca justa? Porque ou essa regra vale para todo mundo, ou a gente vai acabar desconfiando que se trata de uma manobra para favorecer quem tem parente poderoso e está preocupado, né, com as investigações que estão andando. Aliás, deixa eu aproveitar a oportunidade aqui para dar os parabéns à Polícia Federal por esse trabalho. Eu posso imaginar o tipo de pressão que os policiais que estão envolvidos nessa investigação devem estar sofrendo. E também parabéns ao ministro André Mendonça. Olha, Mota, eu não tenho a menor dúvida de que se trata de uma manobra. Eu acho que isso ninguém está escondendo, porque, veja, é o óbvio, né? É o óbvio. Como é que é possível, como você falou, deixar tudo nas mãos do STF, menos esse caso? Então, esse caso é o único que vai para a primeira instância. Existe, né, Marcília, por exemplo, o Procurador-Geral da República ter acordado um dia e se dado conta do que está acontecendo no Brasil, né, com 7 anos de atraso. Existe a hipótese de alguém ter resolvido consultar a Constituição. Peraí, deixa eu ver o que a Constituição diz. A gente tem que contar com a boa-fé das pessoas, né? Então, meus amigos, já que vocês agora despertaram para esse fato elementar, conhecido de todo mundo há muito tempo, só pode ser julgado na Suprema Corte Brasileira, que já é uma aberração, né? Outro dia o ministro André Mendonça deu uma declaração muito boa, que tem que acabar com essa história de competência criminal originária na Suprema Corte não é para isso. Mais um parabéns para o ministro André Mendonça. Mas fechando parênteses, já que vocês acordaram agora para esse fato e querem beneficiar o filho do grande líder, né, fazer com que ele usufrua dessa garantia, apliquem essa garantia também para Débora Rodrigues dos Santos. Apliquem essa garantia para o Felipe Martins, né? O Felipe Martins tinha foro privilegiado.
salvo engano, não tinha, né? Nem Jair Bolsonaro tinha mais foro privilegiado quando foi julgado na Suprema Corte. Então tenham coragem moral, apliquem essa regra para todo mundo. No Brasil, a lei não retroage para favorecer o réu. Ora, anulem todos esses processos em que pessoas sem foro privilegiado foram julgadas na Suprema Corte. Isso, Marcília, me corrija, porque eu não sou jurista, mas me parece uma violação do princípio do juiz natural, não é isso? Como vocês acordaram para isso agora, aproveitem, porque se vocês fizerem isso só para o filho do grande líder, vai pegar mal. Eu sei que vocês não estão preocupados com isso, né? Depois de tudo que aconteceu, mas um dia a história vai cobrar essa fatura. Vocês podem ter certeza. E não é só isso, hein, Mota? Não é só isso. Eu aprecio a sua ironia, mas temos aqui de registrar que você está sendo claramente irônico, né? Não tem como. Tem gente que não entende mais ironia hoje em dia, a gente também precisa dizer isso para o nosso público. O brasileiro, ele hoje tem dificuldade de reconhecer a ironia muitas vezes. Aqueles a quem a mensagem foi dirigida entenderam, Marcília, eu tenho certeza. Isso é verdade, isso é verdade. Agora, o ponto é o seguinte, Mota, porque falando do Mendonça, a gente já vai voltar nas mensagens, a gente tem aqui dois lados, essa história tem a ponta 1 e a ponta 2, né? O Lulinha, eu acho que essa imagem de hoje, Lulinha no meio, é perfeita essa imagem, é como se ele fosse o nó de um cabo de guerra. Você lembra do diagrama, daquele famoso diagrama do Deltan? É o PowerPoint. O PowerPoint do Deltan. O PowerPoint, é verdade, ficou famoso, foi processado, teve que pagar a indenização por conta daquele PowerPoint. Por isso que a gente não fez aqui nenhum PowerPoint, obviamente, não, né? Só uma analogia. Não fazemos PowerPoints aqui. Aqui não se faz PowerPoint, mas nós imaginamos, cada um na sua cabeça, aí até porque tem muita gente que nos escuta na rádio, muita gente tem audiência na rádio, na TV aberta, fechada, no chat. Aliás, no chat aqui, o Luiz Fernando de Alagoas, Mota, tá me mandando uma mensagem. Marcília, você é meu princeso, lindo. Poxa, Luiz Fernando, obrigado pela mensagem. Enfim, na sexta-feira tudo vale, gente. Na sexta-feira qualquer coisa é válida. O ponto é o seguinte, não só, vamos lá, o Lulinha está aqui no centro, essa é a imagem que vocês têm que formar na cabeça de vocês. Está aqui o Lulinha no centro desse enrolo todo. Numa ponta estão as mensagens de hoje que ligam Lulinha a Roberta Luxinger de uma forma univitelina, para usar aqui um termo chique. Liga de forma inviolável. Não há mais como eles se dissiparem, se separarem. Estão unidos para o sempre, para todo o sempre. Por outro lado, do outro lado da ponta desse nó que tem o Lulinha no meio, está o Mendonça e uma brigaiada doida entre Mendonça, a defesa do Lulinha, ministros do STF. E aí nessa ponta do Mendonça que você menciona, Mota, eu queria lembrar duas coisas. A gente já volta às mensagens, mas vamos para essa ponta do Mendonça. Você mencionou que o Mendonça está se sentindo pressionado e etc. E entenda assim, essa retirada, essa tentativa de levar esses casos para a primeira instância, é uma tentativa muito complicada. Eu acho que foi um tiro pela culatra. Ontem nós tratamos disso, porque, primeiro, chamou a atenção para algo que estava sutil. Então, essa investigação do Lulinha, ela estava um pouco na sombra, às vezes aparecia aqui, agora está na luz do sol. Agora, essa estratégia, essa manobra ficou escancarada, ficou explícita. Eles tiraram o vestido da moçoila. Eles não estão preocupados com isso. Isso é a história da roupa nova do rei, né, Marcília? Eles sabem que estão nus. Você vê a pessoa vir a público fazer essa sugestão depois de anos de pessoas sem foro privilegiado serem julgadas num tribunal que só julga quem tem foro privilegiado, o que significa que elas não têm oportunidade de recorrer a uma instância superior. É uma coisa gravíssima.
Como é que você pode fazer isso e continuar fazendo discurso louvando o Estado democrático de direito, né, a rigidez do processo, essas coisas todas? E aí a pessoa vem dizendo que talvez seja melhor tirar esse processo da Suprema Corte e levar para a primeira instância, porque essa pessoa que é herdeira do grande líder político, por uma coincidência grande, né, uma coincidência incrível, concorrendo ao seu 4º mandato agora, essa pessoa não tem foro privilegiado. Marcília, você acha que alguém aí está preocupado com a aparência, está preocupado com fazer papel ridículo? Acho que eles não têm absolutamente nenhuma preocupação com isso. E olha, eu vou te dizer uma coisa, hein? Eu acho que eles têm a convicção de que conseguem fazer isso impunemente. E eu vou te dizer mais uma coisa: vai ter gente na mídia aplaudindo, dizendo que é a coisa certa a se fazer, e nós vamos ver juristas dizendo que isso está correto, que é isso mesmo. Então, mas esse é o ponto, Mota. E aí, nesse ponto, eu discordo de você. Eu acho que, sim, eles têm, obviamente, eles não estão nem aí, eles se sentem confortáveis de fazer qualquer coisa, porém, quanto mais ridículo que é a maneira de agir, quanto mais escancarada, mais difícil de defender. Mais difícil. Então, assim, a gente viu, naquela história do sigilo de fonte, eu cheguei a ver uma jornalista, que obviamente não vou citar o nome aqui, mas dizer que o ministro Moraes, ele estava sim preservando o sigilo da fonte lá do Luiz Pablo, porque ele estava pegando quem era a fonte jornalística dele e não contou para ninguém, o que também não é verdade, porque todo mundo soube. Mas não, ele preserva. Então, para ela, sigilo era o Moraes não contar para os outros. Sigilo, é óbvio, é o juiz não saber. É a fonte se preservar do Estado. É o Estado que não pode invadir o seu território e pegar o nome da sua fonte. Mas para ela era sigilo o Moraes saber e ficar quieto. Só ficar bochichando para cá e para lá, cochichando, não contar o nome da fonte. Quer dizer, fica cada vez mais bobo, cada vez mais ridículo mesmo a defesa de alguns pontos, quanto mais escancarada é a maneira das pessoas tratarem esse assunto. E aí, tem um ponto aqui, Mota, sobre essa questão do Mendonça, que eu queria chamar a atenção, para além, né, dessa tentativa de levar para a primeira instância, porque é o seguinte: o Flávio Dino, se o processo vai para a primeira instância, o Flávio Dino vai ter que dizer que o dele também vai. Olha só, a gente tem hoje dois inquéritos contra o Lulinha nas mãos do Mendonça e um inquérito nas mãos do Flávio Dino. Por que os dois do Mendonça iriam para a primeira instância e o do Dino não? Como é que isso seria justificável? Não tem como. Como eu falei, a coisa é tão escancarada que é impossível, é inviável, completamente inviável justificar. Tanto que hoje a gente já viu na imprensa o Dino dizendo, a manchete era: Flávio Dino e Mendonça estão lutando para que os processos do Lulinha fiquem no STF. O Flávio Dino não está lutando coisa nenhuma, mas é óbvio que ele não consegue se filiar a qualquer outra corrente senão essa, porque é injustificável. Como é que ele vai dizer, não, o meu do Lulinha fica comigo, os do Mendonça vão para a primeira instância? É impossível. É impossível. Então, é o que eu estou dizendo. A coisa vai ficando tão escancarada que se torna indefensável. O Dino já não entrou nessa. O Dino já não conseguiu defender que os casos fossem para a primeira instância, porque senão ele perderia a relatoria de um dos inquéritos sobre o Lulinha. Você percebe? É nesse lugar que a coisa vai. Eu respeitosamente discordo de você, porque eu acho que eles tiram do bolso da toga. Eu não sei se toga tem bolso, né? Então me perdoem se não tiver. Mas eles vão tirar um argumento do tipo: olha, se o nome do ministro começar com a letra D, fica aqui. Se começar com outra letra, desce. Marcília, você viu a discussão sobre o diploma de jornalista? Uma decisão que a própria Suprema Corte tomou há muitos anos, de que não era preciso diploma. Você viu algumas das pessoas envolvidas nessa decisão já mudando a conversa? Você viu o argumento de que
a operação não violou o sigilo da fonte de um jornalista, porque não era jornalista, era um blogueiro. E por isso nós precisamos trazer de volta a exigência do diploma, porque senão o PCC vai recrutar blogueiros. Marcília, o que você acha desse argumento? Você acha que de onde veio esse argumento também não pode vir algum outro para justificar que um processo fique na Suprema Corte e os outros desçam? Ora, a rigidez do processo, ou como é que é aquele argumento que sempre se usa para defender bandido? Eu esqueci agora, mas tem um argumento que eles sempre usam aí, né? Ou vozes na minha cabeça. Pode ser esse argumento. Olha, eu acordei de manhã hoje, fui tomar banho e ouvi uma voz me dizendo: esse processo fica, os outros processos descem. E eu repito, vai ter jornalista aplaudindo, vai ter jurista dizendo, não, realmente esse argumento jurídico... lembrei, dignidade da pessoa humana. Sempre que você quer tomar uma decisão jurídica que não encontra base na lógica, na moral, vai contra o ordenamento, você diz, não, mas isso aqui é para preservar a dignidade da pessoa humana. Para preservar a dignidade da pessoa humana, esse processo fica aqui. Os outros dois descem. Você acredita realmente que eles não teriam coragem de fazer isso, Marcília? Veja, Mota, não é a questão de acreditar, né? É um fato. Hoje as matérias estão dizendo isso. Dino e Mendonça resistem. Quer dizer, é claro, eles não colocaram por que cada um resiste. Mas o Dino não está. É um fato. É um fato. O Dino não está se filiando nesse momento à corrente daqueles que querem que o processo vá para a primeira instância. Porque ele achou tão... Ele não conseguiria justificar. Eu não estou dizendo que ele está certo, eu não estou dizendo que é pelo bem do povo. Mas a coisa foi tão escancarada, ficou tão explícita, que o Dino não conseguiu embarcar nessa corrente dos que diriam, vai os seus, Mendonça, para a primeira instância, e o meu fica aqui. Ele não teve essa coragem. Eu entendo o que você diz, mas eu acho que a sua interpretação peca por excessiva generosidade. Mas não é interpretação, Mota, é a manchete do jornal, está dito. Tem declaração ou fontes informaram... Bom, mas aí, Mota, então aí o que é que eu vou fazer? O jornal diz, eu também não acho que o jornal... Não, porque no caso do diploma de jornalista foi declaração. Mas olha só... Mas no de jornalista também. A manchete, por exemplo, hoje aqui, acho que é a Folha do Estado, diz: Dino e Moraes ficam isolados no STF na defesa de exigência do diploma de jornalista. Colegas dos dois magistrados afirmam que rediscutir o tema em meio à controvérsia sobre o caso no Maranhão seria precipitado. A gente viu ontem um vídeo do Gilmar Mendes meio querendo ficar para lá e ficar para cá. Quando o Gilmar Mendes não sabe que posição toma, ele toma nenhuma e fica falando algo que ninguém entende. Mas aqui nós temos hoje... Quem do STF que encampou essa história do diploma? A coisa foi tão escancarada ou foi tão combatida que eles não tiveram coragem de insistir nisso, e duvido que esse troço vá adiante. Agora, a mesma coisa do Dino. Eu duvido que diante da recusa pública... Veja, não estou dizendo que isso não vá acontecer, estou dizendo que o Dino não teve coragem de dar uma declaração dizendo... Realmente, eu quero que o meu processo do Lulinha, porque é isso, só para a audiência entender, só para ficar bem esclarecido, o fato é que hoje há 3 inquéritos, esse rolo todo do Lulinha gira em torno de 3 inquéritos. Todos eles dizem respeito a tráfico de influência, todos eles, tá? E que é isso, que é você pegar um setor privado, usar a sua filiação, sou filho do homem, sou filho do rapaz, né? Sou filho do presidente, então uso isso para negociar coisas do setor privado com o governo. E é isso que ele e Roberta Luxinger supostamente fizeram. Então, esses inquéritos são 3. Nós temos hoje 2 deles com o ministro André Mendonça, que são os que eles querem levar para a primeira instância. E tem um com o Dino. E o do Dino é uma boia de salvação, Mota. E é claro que o do Dino não pode ir para a primeira instância, porque o que eles querem eu acho que o raciocínio deles é mais ou menos o seguinte: se os 2 do Mendonça forem para a primeira instância
e ficar um com o Dino, opa, maravilha, melhor dos mundos. A gente tem o Mendonça fora do alcance dos processos e o Dino aqui vira boia de salvação. Se isso não acontecer, acho que a segunda opção é: ficam os dois do Mendonça e pelo menos fica o do Dino, porque o do Dino continua sendo uma maneira, um anteparo, uma forma de brecar o Mendonça. Se o Dino está do lado, eu sei o que o Mendonça está fazendo, o que o Mendonça fizer, cabe recurso para o colegiado vai e se arma contra o Mendonça, a gente sabe como funciona, né? Então tem essa possibilidade. Agora, se todos os três forem para a primeira instância, eles não sabem o que vai acontecer. Porque na primeira instância não sabe nem para onde vai. E se pegarem na primeira instância um Moro, sem querer cair com um Moro da vida? E se cair com o juiz que é duro da queda, como é que eles vão fazer? Então, eu acho que nesse lugar o Dino fala assim, bom, melhor ficarem os três no STF e um comigo, do que os três fora do alcance de qualquer ministro. E esse tipo é lógico, aqui a gente está falando de uma estratégia, mas o que eu quero dizer é que essa estratégia deles de tentar arrancar do Mendonça e deixar um com o Dino não colou. Parece que não está colando. Não estou vendo ninguém do STF defender isso nesse momento. Eu sempre fico esperando o outro sapato cair, né? É tanta tristeza, tanta decepção, tanta amargura, que até quando vem uma gotinha de esperança assim, a gente fica sempre hesitando. Mas o que você diz faz sentido, né? Vamos ver, eu acho que a gente vai ter que aguardar o desenrolar dessa história, né? E que é uma história muito complicada, é como você mesmo falou, né? Parece aqueles programas de reprise de novela antiga, que você vê os personagens, você fala, caramba, olha lá, aquele personagem tá aí de novo. Apareceu até aquele sítio, né, que tinha sumido da história, apareceu o sítio que tem a ver com a história, porque a pessoa que alugou a casa também é a pessoa em nome de quem estava o sítio, né? Agora, o mais importante, Marcília, a mensagem que esse escândalo, que esses 3 escândalos, a gente nem sabe quantos escândalos são, a mensagem que esses escândalos trazem é clara. O Brasil voltou, não é isso? Não era esse o slogan? Esse é o Estado democrático de direito que essas autoridades enchem a boca para falar, fazer discurso, dar aula. Esse é o país onde Débora Rodrigues dos Santos foi condenada a 14 anos de prisão por ter escrito em uma estátua com o batom. Ô Mota, agora a gente está falando aqui de estratégia, né? De estratégia, mas você acredita que seja 1, 3 ou 2, alguma coisa eles vão mandar para a primeira instância? Você acha que isso vai acontecer? Não. O que eu acredito é que não há nada tão implausível que o Estado brasileiro hoje não ache que pode fazer impunemente. A gente acabou de falar aqui do caso do Felipe Martins, o caso da Débora Rodrigues, os casos são tantos, eu posso citar aqui de novo o caso dos empresários aqui no Rio de Janeiro, que sofreram operação policial de busca e apreensão. Já imaginou você ser um empresário, dono de um shopping center e outros projetos, você emprega milhares de pessoas, você paga dezenas de milhões de impostos, e aí num grupo de WhatsApp você colocou um joinha, ou você deu uma opinião num grupo de WhatsApp fechado. 2 dias depois, 6 horas da manhã, está na sua casa a polícia. Leva os seus celulares, leva os seus computadores, bloqueia as suas contas bancárias. E naquele dia que começou às 6 horas da manhã com a operação policial,
naquele dia à noite, o seu rosto está na mídia como participante de atos antidemocráticos. Tudo que você fez foi dar uma opinião num grupo fechado de WhatsApp. Mas esse é o Brasil que a gente está vivendo. Eu queria saber qual foi a consequência disso, né? Uma violação flagrante da liberdade de expressão, da privacidade, da imagem, os prejuízos que essas pessoas tiveram, o trauma psicológico. Já imaginou? Você, na sua casa, chega a polícia e fazendo uma operação de busca e apreensão, levando as coisas. Como é que você explica isso para as pessoas? Esse é o Brasil que a gente está vivendo. Se o Estado que pensou nisso, que fez isso, que justificou isso, é um Estado que faz qualquer coisa. Olha, e a Marlene Santos aqui está dizendo assim: Mota, você é o melhor, inteligente e defensor do Brasil. E justo, Marlene Santos te manda esse afago nessa sexta-feira. Cada um de nós recebeu um. Eu recebi do rapaz, eu não lembro o nome, você está recebendo aqui da Marlene. Ô Mota, e ainda tem um ponto, né? A gente vai agora falar das mensagens, mas ainda tem um ponto sobre o Mendonça, que é o seguinte: na quarta-feira houve uma reunião do Lula com os advogados do Lulinha. Essa reunião demorou 3h30, uma reunião que o Lula cancelou a sua agenda para fazer essa reunião na última noite de quarta-feira. E o que foi tratado ali? Segundo a imprensa, ali o tratado foi sobre justamente os vazamentos que estariam ocorrendo nos inquéritos do Mendonça. E aí, Mota, eles estão cercando o Mendonça de tudo quanto é lado. Então, se eles não conseguirem, é a tentativa B. Se não conseguir a tentativa A, que é levar para a primeira instância, a tentativa B é desacreditar o Mendonça, dizendo que ele está deixando vazar informação dos inquéritos dele para a imprensa. Então, essa conversa com o Lulão e os advogados do Lulinha sobre esses vazamentos resultou num novo pedido para que o Mendonça investigue quem está vazando informações dos inquéritos do Lulinha que estão com o Mendonça para a imprensa. E o Mendonça saiu rasgando. Hoje teve informação disso, o Mendonça saiu rasgando, pedindo para a Polícia Federal de novo investigar quem são as pessoas que estão vazando informação para a imprensa. O Mendonça não ousou, como o Moraes fez, mandar investigar a imprensa. Mandou investigar quem agente público estaria vazando para a imprensa. E aí, Mota, tem esse lado, porque o Mendonça também, ele está fazendo o seguinte raciocínio: opa, isso aqui é uma armadilha para mim. Claro, eles estão querendo me pegar. Ou seja, se eu não tomar uma providência, muita gente fala assim: o Mendonça está indo atrás de bobagem, o Mendonça está indo atrás desses vazamentos, perdendo tempo. Não é perdendo tempo, não. O Mendonça está se blindando, porque se por acaso ele não for para cima de quem vazou, o que vai acontecer? Amanhã eles vão dizer: ele não fez o suficiente, então todas essas provas que foram vazadas, etc., são nulas. Ou então vão dizer: o Mendonça não está cuidando direito dos seus inquéritos. Aí a defesa do Lulinha recorre para o pleno, e o pleno até mesmo pode tirar do Mendonça o caso. Então eles estão cercando o Mendonça de tudo quanto é jeito. Se ele insistir em fazer o trabalho dele, ele vai ter muita dificuldade. E é nessas horas que eu lembro de uma coisa que me disseram uma vez a respeito de atividade política, né? Que eu acho que se aplica nesse caso. Que há ocasiões na vida que a gente não deve fazer a coisa que tem a maior chance de sucesso. A gente tem que fazer o que é o certo, mesmo que a chance de sucesso seja bem pequena. É evidente que a posição do ministro Mendonça é muito difícil. A gente provavelmente não tem ideia do tipo de pressão que ele está sofrendo. Mas ele está fazendo a coisa certa. E aí me corrija, Marcília, se eu tiver errado, né? Mas vamos supor que essas investigações que o ministro está conduzindo, que ele consiga levar essas investigações adiante, terminar as investigações
e apresentar o resultado final dessas investigações. Quem é que vai, depois, diante desse resultado final, julgar e decidir se as pessoas que são as investigadas vão ser condenadas ou absolvidas? É a própria corte onde o ministro está, não é isso? Então, isso, em determinado momento, vai sair das mãos dele, de um jeito ou de outro. No momento em que a investigação acabar, é a própria corte que vai decidir se condena ou se inocenta. E se condenar, qual é a sentença que essas pessoas vão cumprir, não é isso? É isso, e aqui nasce a nossa briga antiga, Mota, porque isso me faz lembrar Lava Jato, e a nossa briga em relação a Lava Jato era a seguinte, de eu dizer, a Lava Jato cumpriu até mesmo a sua função, mesmo desmantelada, porque expôs a roubalheira do Brasil, deixou a nu muita coisa, e você, que tem uma opinião contrária, né, diz, não, mas se houve... se soterrar a Lava Jato, isso estimula a corrupção. A gente tem aqui uma visão um pouco diferente disso, né, Mota? É a nossa divergência de raiz. A nossa divergência é um pouco mais sutil, Marcília. Não é que eu não ache que a Lava Jato não foi importante. Eu acho, sim. Eu acho que a Lava Jato foi um marco histórico. A Lava Jato foi a primeira vez na minha vida em que eu olhei para esse país com a esperança de que ainda no meu tempo de vida ele se tornasse um lugar decente, né? Um lugar... E qual é a minha definição de decência? É o que eu vi nos Estados Unidos, é você ter certeza de que os seus filhos vão ter uma vida melhor do que a sua. Isso, para mim, é o que define um país decente para se viver. Então, eu acho que a Lava Jato foi importantíssima, sim. Eu acho que Deltan Dallagnol, o senador Sérgio Moro, então o juiz, tiveram um papel importantíssimo. O que eu acho é que hoje isso não é por causa da Lava Jato, e sim por causa do mecanismo que foi acionado para acabar com a Lava Jato, não deixar pedra sobre pedra, mecanismo esse que, aliás, continua funcionando, né? Porque nós vimos uma juíza ligada à Operação Lava Jato e 2 desembargadores sofrerem punição. O quê? Não tem nem um mês que isso aconteceu. O que eu acho, Marcília, é que é o seguinte, o meu sentimento é o seguinte, o Brasil hoje, ele está numa situação mais difícil do que estava antes da Lava Jato, mas isso não é por causa da Lava Jato, é por causa de quem destruiu a Lava Jato. Porque quem destruiu a Lava Jato destruiu no coração de muito brasileiro a esperança de alguma coisa. E eu confesso, há dias em que eu me alisto nessa legião de brasileiros que não acredita mais em nada, que tudo que vê, qualquer fio de esperança, eu digo, isso não vai durar nada. E há dias em que eu estou melhor, né? Hoje, por exemplo, é um dia em que eu estou melhor. Então não é que a Lava Jato não tenha adiantado nada, adiantou sim e representou muito. É que o estado do Brasil hoje é pior do que era antes da Lava Jato, por causa da destruição que fizeram de tudo que aconteceu durante a Lava Jato. Olha, então a gente não está tão longe assim. Não, a gente fica... Você sabe que isso me lembra, o Mota, é uma passagem do livro que eu até indiquei na semana passada, do Samuel Weiner, que é A Minha Razão de Viver, que é ótima, que ele fala que quando veio um estrangeiro norte-americano, tinha ele e o Carlos Lacerda, né? E cada um ele era de esquerda e o Lacerda era de direita.
E o americano perguntou para eles o que cada um era, e os dois disseram que era de centro, porque ninguém naquela época se dizia nem de esquerda nem de direita. Então tinha o Brasil sempre teve essa coisa de você mascarar a sua ideologia, né? Era feio você se assumir, e ainda é visto como algo feio você se assumir ideologicamente, como se o certo fosse você ser um isento, ser alguém que não se contamina por essas polarizações, não sei o que, enfim. E aí os dois, o americano falou, pô, mas como assim? Vocês são completamente diferentes, como é que você, Weiner, e o Lacerda são de centro, se pensam tão diferente? E aí o Weiner tem uma frase sensacional que ele fala, é que a gente é de centro, mas um tá de costas pro outro. Então, é um pouco isso. Nós estamos na mesma posição e algumas a gente, enfim, fica ali de costas. Melhor de costas um pro outro do que de outro jeito. Enfim, o fato é que sexta-feira a gente começa já a falar besteira. Vamos lá. Eu tenho um grande amigo meu, até, Mota, que manda uma mensagem aqui, até no meu WhatsApp, dizendo o seguinte: se o Mendonça fizer o trabalho dele, vai ter muita dificuldade. Se ele não fizer, nós vamos ter muita dificuldade. Então, é uma boa frase também para a gente pensar. Eu acho que isso é uma coisa importante, Marcília, porque o que a gente pode esperar do ministro André Mendonça é que ele faça o trabalho dele, dentro das possibilidades dele. Não é justo esperar que o ministro André Mendonça seja o salvador do Brasil, né? Um ministro que vai botar toda a justiça do Brasil de volta no caminho certo. Não é justo olhar para ele e imaginar que ele seja Lava Jato 2. Isso não vai acontecer. O que a gente pode esperar, e que eu acho que a gente vai ver e está vendo, é que ele faça o trabalho que ele deve fazer, o trabalho certo do ponto de vista jurídico e do ponto de vista moral. E um trabalho que não é político, que às vezes até muita gente que está frustrada com o Brasil de hoje até fica frustrada com isso, né? Porque gostaria que o ministro tivesse a mesma postura política que outros ministros da corte têm para o lado errado. Mas eu acho que isso não é justo. Eu acho que o que a gente deve esperar é que ele faça a coisa certa. E no Brasil de hoje, isso já é muita coisa. Olha, só para dar o crédito aqui, quem disse essa frase, esse grande amigo, é o Marco Bianchi, que, enfim, todos nós nos lembramos, é um grande humorista e teve aquela icônica passagem no Rock Go, quem não se lembra do Rock Go da MTV, e o fundador da Adebra, que é Advogados do Brasil. E acho que a Débora tem feito uma função mais importante do que a OAB nesse país, com absoluta certeza, até porque a Débora não existe. Então, se não existe, já faz muito mais do que a OAB. Mas, de qualquer forma, Mota, a gente aqui estava falando das mensagens do Lulinha, eu queria voltar nesse ponto, a gente foi pro lado de lá, para a ponta do Mendonça, mas vamos voltar, vamos pensar de novo naquela imagem, o Lulinha no meio como um cabo de guerra, numa ponta Mendonça e as tentativas de arrancarem do Mendonça os inquéritos. Na outra ponta, o Lulinha vamos dizer assim, se esfregando em Roberta Luxinger, careca do INSS, Fernando Bittar e tudo quanto é mutreta que está relacionada a esse caso, o caso do INSS, agora esses casos todos de tráfico de influência nessas negociações. A gente estava falando das mensagens que foram agora reveladas, né? Mensagens que a Polícia Federal conseguiu recuperar, e nessas mensagens aparecem coisas, a gente vai mostrar já, mas eu quero só antecipar para você entender a bronca, o que acontece, o que apareceu. Por exemplo, repito, no momento em que a Roberta Luxinger, em algum momento, ela aparece dizendo o seguinte: o Lula oferece para ela qualquer cargo dentro da República e ela diz, não, eu prefiro a sociedade com o Lulinha. Essa é uma das mensagens. A gente vai analisar já. Tem uma outra mensagem que ela diz o seguinte, que a meta dela em 2024, já está desatualizada, já faz 2 anos, mas a meta dela em 2024 era ganhar 100 milhões de reais. 100 milhões, você aí, meu querido, que consegue o seu salário mínimo suado no fim do mês, a meta dela é um pouco maior do que a sua. 100 milhões
de reais e, inclusive, orientava entregas de dinheiro vivo. Isso foi revelado pela revista Veja. Dinheiro vivo com valores transportados em malas de dinheiro, enquanto Lulinha pedia que ela cuidasse das finanças dele. Também há um grupo, era um grupo do qual participava o Fernando Bittar, grupo chamado Musaranhos, e esse grupo, esse Fernando Bittar era o dono, como eu mencionei também, do sítio de Atibaia. Lembram-se do sítio de Atibaia, que era frequentado pelo Lulão, e depois ele disse que não sabia de nada. Enfim, várias dessas mensagens, a gente vai trazer tudo isso daqui a pouquinho para vocês. E a gente tem já um documento. Vamos botar na tela para a gente analisar junto, para vocês entenderem a relação do Lulinha. Tem o Lulão e tem o Lulinha. O Lulinha, para facilitar, ele, eu vou ler para vocês que isso daqui é a representação da autoridade policial e mostra como o Lulinha aparece envolvido nessa história toda. E alguém dirá assim, mas alguém duvida do envolvimento do Lulinha? Ou se duvida? Eu vi ontem o advogado do Lulinha dizendo na Globo News, numa entrevista, o seguinte, que o caso do cliente dele era uma invenção. Na visão dele, inclusive, a Polícia Federal estava tomada por bolsonaristas, por isso que ela estava investigando o Lulinha. E ele chegou a dizer que o caso do Lulinha não poderia ficar no STF, deveria ir para a primeira instância, porque não havia nenhuma relação entre o Mendonça, que investigava o INSS, o escândalo do INSS, e o Lulinha. Então, segundo ele, o Mendonça não poderia colocar as suas mãos nas investigações sobre o Lulinha, porque ele, Mendonça, investigava o INSS, e o INSS não tinha relação com o Lulinha. Então, a gente vê esse documento. Vamos ver aqui a relação que aparece do Lulinha. Os elementos probatórios obtidos no curso da investigação revelam, diz esse documento da Polícia Federal, revelam a existência de um núcleo de atuação permanente e coordenada, composto por Roberta Moreira Luxinger, Fábio Luiz Lula da Silva e Fernando Bittar. Tá aí, a trinca de ouro. Esse era um grupo, era uma associação, era uma sociedade, né? Enfim, não sei, para essas coisas não tem sócio, para essas coisas o nome certo é cúmplice. Mas, enfim, voltado à interlocução de interesses privados perante agentes e órgãos da administração pública federal. Aí vem o Lulinha. Aí aparece o Lulinha. Nesse segundo trecho, as mensagens evidenciam que Roberta mantém vínculo próximo e contínuo com Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, e Fernando Bittar. Mantém vínculo próximo e contínuo, além de outros indivíduos já identificados nesta e em outras informações. Observa-se, diz a Polícia Federal, de forma reiterada que Roberta atua como o elo perdido. O elo perdido é por minha conta. O elo que liga esses agentes a pessoas estratégicas, inclusive empresários, operadores financeiros, advogados, jornalistas, e não sei se com diploma ou não, tem que perguntar para o Moraes, e pessoas situadas em posições relevantes da administração pública. De novo, seguindo o documento, em especial, convém indicar que Fábio Luiz Lula da Silva aparece reiteradamente no material analisado como figura de elevada relevância, mesmo que adote postura de menor exposição nas tratativas, ou seja, ele era o cara que ficava por trás, ele era o cara que ficava nos bastidores. As comunicações indicam, diz a Polícia Federal, ainda no mesmo documento, que Fábio Lula da Silva é mencionado por Roberta Luxinger como referência decisória, ou seja, ele era o cabeça. O cabeça não era o careca, com o perdão do trocadilho. O cabeça, segundo aparece aqui no documento, era o Lulinha. Ele era referência decisória nos projetos discutidos. Ele foi indicado como beneficiário indireto das articulações conduzidas por terceiros em seu nome. Observa-se preocupação em preservá-lo, o que não pode
ser demonstrado pelo fato de que Roberta assume a intermediação dos negócios, a gestão financeira, a interlocução com empresários e com agentes do governo. As mensagens, só para a gente finalizar, demonstram que Fábio detém, portanto, o poder, detém, portanto, a gestão e a coordenação desse grupo formado entre Roberta Luxinger, formado por Fábio Luiz, quase que vai, Fábio Luiz Lula da Silva e o Fernando Bittar. Agora, a pergunta, né, Mota, que fica aqui para todos nós é a seguinte: veja, a Roberta Luxinger e o careca do INSS tinham um esquemão, é isso que a Polícia Federal diz, no escândalo do INSS. Aí a Roberta, e inclusive naquele mesmo escândalo, o Lulinha aparecia. Então, escândalo do INSS, Lulinha, Roberta, careca do INSS. Agora, nesse outro esquema, aparece Lulinha, Roberta e esse Fernando Bittar. Não tem como achar que são lojinhas diferentes. Não tem como achar que um esquema acabou ali e outro começou aqui e que um não tem relação com o outro. Óbvio que nós estamos diante de algo conexo, né? Senão, não faz sentido, não faz sentido nenhum, né? Então, esse ponto é importante, porque essa alegação da defesa de que o caso não podia ficar com o Mendonça, porque o Mendonça estava investigando o INSS e por isso ele começou a tratar desse caso, esse caso não teria relação com o do INSS, cai por terra. Esse documento me parece que explicita completamente que os casos todos estavam relacionados e por isso deve o caso ficar com o Mendonça. Vamos ver as conversas que a gente também mencionou aqui. Aqui vocês me matam que agora eu vou ter que enxergar. Vamos ver, eu vou pegar até o meu aqui, porque eu não enxergo nada, eu estou cego de tudo e está na letrinha pequena, mas vamos lá, ó, abrindo o meu aqui, vamos lá. Sabe, essa é a mensagem da Roberta Luxinger, está aqui na tela, você aí que também é cego que nem eu, se aproxime da tela, que você vai enxergar melhor. Sabe, diz a Roberta Luxinger, fui das poucas pessoas que o Lula chamou e perguntou, escolhe onde você quer ficar. Ela escreveu fuçar, mas obviamente não é fuçar. Onde você quer fuçar não faz sentido. Então, ela está dizendo, sabe, fui das poucas pessoas que o Lula chamou e perguntou, escolhe onde você quer ficar. E aí vem uma outra mensagem de uma outra pessoa que responde, claro, aí ela corrige, ficar, não fuçar. Aí alguém diz, aquela empresa é para dar resultado. E aí a Roberta responde, eu disse, onde eu tô? Onde eu tô? Ela está respondendo a própria mensagem dela, né? O Lula disse para ela, escolhe onde você quer ficar. Aí ela própria vem e diz, eu disse para quem? Pro Lula. O Lula disse, onde você quer ficar? Ela responde, onde eu tô? Na minha sociedade com o Fábio, que é o Fábio Luiz, o filho do Lula, Fábio e Fernando, que é esse Fernando Bittar, dono do sítio de Atibaia, do famoso sítio de Atibaia, lembra do pedalinho? Esse mesmo. E aí aparece outra mensagem dela dizendo, pronto. E aí, enfim, vem algumas outras mensagens e embaixo ela própria diz, tô em cargo nenhum e ando onde eu quero. Ou seja, ela preferiu ficar em sociedade com o Lulinha porque assim ela está em cargo nenhum e anda onde quer. Depois vem uma outra mensagem dela dizendo, Fefe, Fábio e eu somos uma coisa só. Eu vou repetir, hein? Fefe, Fábio e eu somos uma coisa só. Se um fala, vai, todos vão. Se um fala, vai, todos vão. A gente é mesmo irmão, sabe? Ou seja, meus caros, isso aqui é grave. Nós temos aqui a Roberta Luxinger acusada de um crime. Para mim, essa troca de mensagens já devia automaticamente fazer com que o Lulinha estivesse sendo investigado pelas mesmas coisas que ela e, sinceramente, acho que o governo federal deveria imediatamente passar a ser investigado a partir dessas mensagens. O próprio Lula. Porque, veja, ela está dizendo o seguinte, que eu
Roberta Luxinger tem uma sociedade com o Lulinha. Então, espera um pouquinho, cara. Se você é sócio de alguém numa empresa e aquela empresa está cometendo crimes, todos os sócios, óbvio, também são ou devem ser a eles imputado o mesmo crime. Claro, me parece óbvio. Somos uma coisa só. Imagina você encontra alguém cometendo um crime e a pessoa diz, somos uma coisa só em relação ao outro. O outro também tem, portanto, responsabilidade nisso. E aí mais, ela ainda disse que o Lulão, o pai, disse para ela, ocupe o cargo aqui no governo que você quiser. Para uma pessoa que está sendo acusada de cometer crimes, qual a relevância dela? Por que o Lulão teria interesse de colocá-la onde ela quisesse? Você já viu uma pessoa, presidente da República, virar para qualquer um, para alguém que não tem relevância, para alguém que não tem importância e dizer, ocupa aqui, escolhe, ó, que cargo você quiser é teu. Você faz isso se você é presidente da República para qualquer um? Ah, mas ela é o quê? Qual é a relevância dela? Repito, a única relevância que a gente está vendo dela é na sociedade, aspas, porque se é para algo ilícito, isso não é sociedade, isso é associação, isso é organização. A única relevância dela, portanto, é essa. É de estar associada com o filho do Lula. E se ela está associada com o filho do Lula, e essa é a relevância dela, o Lulão não pode dizer que não sabia. Vamos para a segunda conversa. A segunda conversa, essa está maior aqui, eu já consigo ler. Aparece lá, ó. Deu sono agora. Aí ela diz, eu quero, esse é no ano de 2024, né? Você pode ver ali na mensagem que aparece a data, né? Nós estamos falando aqui de 21/1/2024. E alguém ri, né? Esse Gustavo Gaspar, e aí aparece a Luxinger dizendo, eu quero 100 milhões esse ano, né? 100 milhões esse ano. 100 milhões ela queria em 2024, né? E aí, para mim, aparece lá, para mim. Aí alguém diz, está desmotivada. Aí ela fala, sou modesta. É isso. 2024 ela queria 100 milhões, Mota. Era um negócio, eu não diria da China, porque talvez a China realmente seja uma boa, porque o governo gosta muito da China. Mas é um negócio talvez da Suíça, já que ela e o Lulinha, além de quererem 100 milhões, além de serem sócios, além de um ser o outro, somos uma coisa só, eles também queriam um futuro na Suíça, como revelamos também aqui nas mensagens ontem. E eu tenho que relembrar aqui as palavras daquela filósofa brasileira que falou muito bem sobre esse assunto, né? Quando disse que nós não vamos colocar meta, nós vamos deixar a meta aberta, mas quando atingirmos a meta, vamos dobrar a meta. Eu acho que era isso que esse grupo deveria ter feito, né? Agora, o que a gente está vendo aqui é a história de sempre. É a máquina do Estado, loteada entre os donos do poder, as suas famílias e os agregados. É importante que as pessoas entendam isso. Essa é a razão pela qual essas pessoas querem um Estado cada vez maior, cada vez mais ministérios, mais secretarias, mais agências disso e daquilo, mais lugares para você colocar os seus amigos e fazer os negócios. E eu lembro, mais uma vez aqui, há muitas formas de você fazer tráfico de influência, né? Tem uma forma debochada como essa aí que você mostrou muito bem, né, Marcília? Pessoas que não têm a mínima preocupação com nada, têm certeza absoluta da impunidade, combinam essas coisas por mensagem, mandam entregar malas de dinheiro, alugam casas para encontros, tem presente de joia. Essa história tem de tudo, né? Mas, ao mesmo tempo em que esse tipo de coisa acontecem muitos outros episódios que são discretos, silenciosos, tratados ao vivo, dos quais nós nunca vamos saber. E é assim que o nosso dinheiro vai embora. É por isso que essa turma defende gastos obrigatórios com saúde,
dá uma olhada nos escândalos que acontecem na área de saúde. Se eu não me engano, também tem isso aí, né? A história de venda de 600 milhões em canabidiol, que é aquele extrato extraído da cannabis, da planta da maconha. Então, é por isso, essa é a explicação pelo qual essa turma, esses políticos, esse partido tem obsessão com o Estado cada vez maior, gastando cada vez mais. Por isso que eles adotaram aquele slogan, gasto é vida, porque o Estado gasta numa ponta e eles e os amigos deles ganham na outra. Todos esses gastos viram metas a serem batidas. E aí me responda, caro espectador, caro ouvinte, quantos de vocês que estão me ouvindo agora tinham uma meta parecida com essa? 100 milhões esse ano.